ensinamentos a nós é o nosso irmão Edgar Miguel. Ele é da cidade de Bauru e é professor. E o tema da palestra de hoje, o que te perturba? Meus irmãos, acho que fazia tempo que eu não fazia esse pedido aqui. Alguma das minhas irmãs hoje me lembraram de eu pedir para desligar os celulares, né? Eu sempre pedia. Hoje eu vou voltar a pedir, porque é muito desagradável quando a pessoa está falando aqui em cima, a gente ouve um celular, né? Muito chato. Então, por favor, né? Desliguem os celulares e vamos prestar atenção na apresentação do nosso irmão. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, agradecendo por estarmos aqui mais uma vez num novo aprendizado, rogando aos irmãos que dê proteção e o amparo ao nosso irmão. Então dizemos: Pai nosso que estais nos céus e em toda parte, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação. Livra-nos, Pai, de todo mal, que assim seja. Porque só a ti pertence o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, Pai, que assim seja. E agora? Bom dia. Bem, antes de tudo, eu gostaria de agradecer o convite. Muito me honra estar aqui com vocês. Só não contaram para vocês que eu não gosto de fazer palestras. E agora? Porque eu prefiro bater papo, eu prefiro conversar. Por isso que o tema da palestra é uma pergunta. E eu gostaria de ouvir alguma resposta. Porque sempre alguma coisa nos perturba, não é? Sempre alguma coisa nos perturba. Por enquanto, durante bastante tempo ainda, considerando o nosso entendimento das coisas, a gente vai permitir que muitas coisas ainda nos perturbem. E eu acho muito importante que a gente converse sobre isso, para a gente descobrir como é que a gente faz para que as coisas não nos perturbem como nos perturbam. Todas as coisas que nos perturbam estão dizendo para nós que aquele é um ponto que precisa ser pensado, que precisa ser cuidado e talvez até curado. Porque o que é essas coisas, o que são essas coisas que nos perturbam? Né? O que é se sentir angustiado, se sentir incomodado, se sentir perturbado, se não uma espécie de dor, uma espécie de sofrimento que mexe conosco e nos tira a paz, nos tira o bem-estar. No fundo, é um sinal de alarme dizendo que exatamente aquele ponto está chamando a nossa atenção. Se a gente perceber na dor física, se dói, por exemplo, o seu dedão do pé, a dor apenas está te dizendo que tem alguma coisa ali que você precisa prestar atenção. Essa é a função da dor em termos biológicos. Alguma coisa ali está te chamando a atenção. Para tudo e vai ver. Porque senão a dor não vai passar. A dor é um grito de alerta, só isso. Essa é a função dela. Quando a gente transfere isso para o plano mental,
que seria o que a gente já chama de sofrimento, né? Só para diferenciar. O sofrimento mental, o sofrimento que é da alma, está nos dizendo também que ali existe alguma coisa a ser cuidada. É só isso. Por isso que a dor, ela não é o problema. Aliás, ela é muito útil. Porque ela está avisando, olha, antes que a coisa cresça, antes que a coisa fique grave, eu já vou levantar aqui a minha bandeira e dizer, ó, tem um negocinho aqui que está com problemas e que precisa cuidar. E eu estou falando agora só da alma, só do nosso ser. Então, quando a gente se pergunta, o que me perturba? Eu estou interessado em me curar. Eu estou interessado em voltar a ter paz, em voltar a atingir algum equilíbrio íntimo. E o Cristo, a doutrina espírita, é uma farmácia de remédios. É um banho de cura. Mas qual remédio eu vou usar? Já que eu tenho uma prateleira enorme, uma casa de remédios. Qual remédio eu vou usar? Para saber, eu preciso saber qual é o problema. E aí eu vou lá na prateleira, pego o remédio, tomo, e a coisa melhora. Então percebam que ao invés da gente ficar olhando para fora, porque a cura nunca está fora, e nem o problema. O problema nunca é o outro. Essa é uma parte que o pessoal não gosta muito quando eu falo. Porque a gente adora dizer que o problema é o outro. Ah, meu marido, minha esposa, meu filho, minha sogra, meu chefe, o governo, o vizinho. Nunca sou eu. Não que eu seja o problema, porque também não sou o problema. Mas tem alguma coisa dentro de mim que precisa de ajuste. Simples assim. Isso não nos diminui, gente. A criança de 4 anos, ela não é inferior porque ela não sabe ler. Ela é inferior? Não. Ela apenas não aprendeu ainda. E eu entendo que nós não somos inferiores porque somos analfabetos do amor. Porque não sabemos perdoar ainda. Nós não somos inferiores. Somos só ignorantes. Muito próximos ainda daquela condição de criação quando fomos criados pelo Pai, simples, ignorantes. Estamos perto, somos crianças ainda, em termos espirituais. Então, eu não gosto muito quando dizem que nós somos inferiores. Não gosto. Não que a inferioridade seja um problema, mas eu acho que a gente precisa tanto melhorar a nossa estima. A gente se automassacra tanto que a gente nem precisa dos outros para isso. A gente, infelizmente, tem optado por não olhar a grandiosidade que o Pai colocou dentro de nós. Nós somos filhos de Deus. E a gente precisa entender que isso é muitíssimo. Tudo que o Pai criou passará. Tudo será destruído pelo tempo. O universo conhecido pela ciência desaparecerá. Nós não. Isso significa alguma coisa, não? Significa que eu sou muito importante. Que nós somos muito importantes. De tudo que existe, sobrará o Pai e nós. O resto se transformará. O resto talvez a gente possa resumir e dizer que é apenas energia. Então não entendo que sejamos inferiores, entendo com clareza que somos ignorantes. E isso não é um defeito.
Porque a criança de 4 anos não tem um defeito, porque não sabe falar, não sabe ler, não sabe escrever. Ela apenas não aprendeu. E nós estamos no meio do curso, aliás, talvez começando. Estamos no primeiro dia de aula sobre o amor. Primeiro dia, e a gente já quer, no nosso orgulho, amar. Um absurdo a nossa pretensão. Absurdo. E a gente quer amar agora. Absurdo. É como se a criança, no primeiro dia de aula, quisesse escrever um poema. Absurdo. Ela pode e deve almejar. Ela pode, puxa, um dia vou fazer que nem o Cristo. E vou mesmo. E vamos mesmo. Mas para isso eu tenho um caminho a percorrer. Vários anos, várias séries nesta escola bendita. E cada passo eu vou me aproximar. A gente lamenta o quanto a gente é inferior. É tão estranho isso. E eu acho que a gente é aconselhado pelo orgulho quando a gente faz isso. Sendo que talvez a gente pudesse se alegrar com as conquistas que já fez. Cada passo que eu dei devia ter uma comemoração. Puxa, hoje eu reclamei menos. Que alegria! Hoje eu percebi que o dia está lindo, não está mesmo? Que alegria! Hoje eu fiz uma boa escolha. Hoje eu consegui me calar diante de tal situação. Que bom! Porque eu percebo. E por que eu me alegro? Porque eu sei que eu estou no caminho. Que eu estou aprendendo as lições que o dia está me dando. Porque estas são as lições mais importantes e mais ajustadas à minha necessidade. Porque o mestre dá ao aluno a lição que o aluno precisa. E hoje, talvez, a lição que eu precise seja aquela pessoa um pouco chata, um pouco desequilibrada, um pouco reclamona que está ao meu lado e que eu compreendo, me calando, sem me incomodar. Porque me calar incomodado já é bom, já é bom. Mas ainda eu poderia dar mais um passo e não me incomodar, aí é ótimo. Mas se eu só me calo e me incomodo, tá bom também, comemoremos. Porque eu fiz algo mais equilibrado, algo melhor para o mundo, melhor para aquela pessoa e melhor para mim. Amanhã eu vou me calar e não me desequilibrar. Vou estar ótimo, meu peito vai estar leve e o dia vai ser mais bonito ainda. Por que a gente não faz isso e quer ser o Cristo hoje? Possivelmente só para mostrar para os outros. Possivelmente. Uma bobagem, né? Então eu gostaria de saber, alguém gostaria de me dizer aqui, sem entrar em detalhes pessoais, o que te perturba? Eu gosto quando falem comigo. Eu já te contei que eu não gosto de fazer palestra sozinho. Eu me sinto muito solitário aqui na frente. Eu acho muito chato, né? Porque eu sei que vocês querem falar. Eu sei que vai ficar muito mais rico se eu falar alguma coisa sobre o que alguém quer ouvir. Eu acho uma pretensão do palestrante definir o que vocês têm que ouvir. Uma pretensão. Como que eu sei o que vocês querem ouvir ou precisam? Como que eu vou saber? Não vou saber. E eu acho que sempre vocês tinham que nos dizer o que nós tínhamos que falar. Alguém quer me ajudar? Alguém quer me dizer? Alguém quer me dizer o que perturba. Pois não. Não entende? Ver o defeito alheio? Isso te perturba? É. Acho que você não está sozinha. Mas me conte mais, assim, o que te perturba é quando você vê que a pessoa não entende uma coisa? O que te causa?
é... Sim, além disso, você comenta, ai, fulano fala demais, assim, né? Fulano é muito chato. Outras coisas também. Eu sei. Eu sei como é. Então, quando uma coisa dessa nos perturba, e qualquer outra, eu tenho que esquecer a pessoa. Ah, outra pessoa quer me falar, ótimo. Eu tenho que esquecer a pessoa. A pessoa, ela apenas foi uma mensageira da vida para que eu olhe para mim mesmo. Lembra que eu disse que o incômodo, a dor, o sofrimento é um alarme que está me dizendo que ali eu tenho que cuidar? Então, essa é uma grande oportunidade para eu olhar para mim e falar assim: por que isso me incomoda? Só que eu preciso ter a honestidade de ouvir a resposta, sem medo de sentir vergonha da resposta. Porque a gente não pode ter vergonha de nós mesmos. Lembra que eu disse que ninguém é inferior por não saber? Que não é um defeito não saber. O defeito talvez seja não querer saber. Isso talvez seja terrível. Isso talvez seja terrível. Deve ter professores aqui. Como é bom você ver um aluno que está querendo aprender. Como você vai lá e ajuda. Percebe as dificuldades, mas vai lá e insiste, se esforça mais ainda para que ele consiga alcançar o conhecimento. A vida faz a mesma coisa. Quando a gente quer saber, a vida se move para que a gente aprenda. Mas a gente precisa entender aonde está o campo de trabalho desse aprendizado. E o campo de trabalho não é o outro. O outro é um instrumento do pai, do professor, do mestre, da vida, para que a gente se olhe, porque sou eu que estou incomodado. A pessoa está lá vivendo. Sou eu. Então, onde é que eu tenho que mexer? Em mim. E para isso eu tenho que voltar à grande instrução da questão 919 do Livro dos Espíritos, que é se autoconhecer. Eu preciso me perguntar, como é que eu me autoconheço? Olhando para mim, me perguntando, Edgar, isso te incomodou? Legal. Olha, começou a lição. Por quê? Por que te incomodou? E seja honesto. Seja honesto naquela honestidade de quem quer de verdade ouvir a resposta. E aí, a grandeza da vida se mostra. Porque é da lei que quem procure ache. É da lei. Isso não foi uma frase solta ao vento que o Jesus nos disse. É uma lei, a lei da sintonia, a lei do quem planta colhe. É da lei que de tanto bater a porta se abre. É da lei. Então bata, então procure, então se pergunte e você ouvirá a resposta. Tá bom? Se pergunte, por quê? E por que eu me perguntaria por quê? Porque eu quero ter paz. Porque eu quero não me incomodar mais. É por isso. Não é pelo outro, viu? É por mim. E isso não é egoísmo, tá? Isso é autocuidado. Ok? Obrigado. Alguém levantou a mão lá atrás. Oi. Metódico e perfeccionista. Bem-vinda. Sofre, certeza. Antigamente eu achava que perfeccionismo era uma virtude. Você acredita nisso? Eu achava tão bom querer esse perfeccionismo. Não é. Aprendi. Ficava até contente de ser perfeccionista eu. Como a gente é bobinho, né? Aí a vida me ensinou que isso me causava, isso me perturbava. Claro que eu exigia a mesma coisa dos outros, certo?
A gente tem uma mania de fazer as coisas do lado de fora. Vocês se perceberam? É sempre com o outro. A gente pega uma coisa nossa e joga para o outro, né? E você sabe que eu acho que essa forma de viver é muito problemática. Porque existe um mundo, olha só, mundo, hein? Que está esquecido. Que é o mundo de dentro. O seu mundo de dentro. Existe alguém lá no seu mundo de dentro que está só, te esperando. É você. Esperando ser ouvido. Esperando ser considerado. Esperando ser cuidado e, no final, amado. Porque a gente não pode esquecer que na lei maior colocada por Jesus, e a gente esquece dessa parte, não sei porque ele colocou no final. Eu, se fosse ele, colocava no começo. Mas ele deve ser mais inteligente que eu, né? Amar o próximo como, gente? Como eu amo a mim mesmo? A gente tem esquecido dessa parte, não tem? A gente só quer amar o outro. Não é verdade? Que pretensão. Como que a gente vai amar o outro se a gente não amar a gente? Me expliquem, eu não sei. Se eu não sei fazer bolo, como que eu vou ensinar a fazer bolo? Como? Se eu não sei tocar piano, como que eu vou ensinar alguém a tocar piano? E eu quero amar alguém? A gente tem problemas aí nesse ponto, não tem? Muitos. Então a gente precisa, no meu entendimento, entender o que a gente quer com a perfeição. Bem, eu posso falar de mim. Só posso falar de mim, inclusive. Eu entendi que o meu perfeccionismo era um medo de que me dissessem que eu estava errado. Só isso. Eu queria que ninguém me criticasse. Por isso que eu queria ser perfeito. Não era nem para ser feliz. Olha que loucura. Porque se eu vou ser perfeito para ser feliz, né? Parece que as coisas estão ligadas, né? Não era por isso. Quando eu fui muito honesto comigo, eu descobri que eu queria ser perfeito, por isso o perfeccionismo, que é, quando você coloca ismo, é como se fosse quase uma filosofia de vida. E não um objetivo. E não uma forma de caminhar. Eu só queria que não me criticassem. E mais, queria usar o meu perfeccionismo para humilhar. Você viu como eu sou bom? Viram? Não era nem para mim mesmo. Olha a loucura que a gente faz. Era para o outro. De novo eu de costas para mim mesmo. De novo eu não cuidando de mim, preocupado com o outro. Que passa. Porque o outro passa. Os outros vêm e vão na nossa vida. Só eu que é que fico. Porque eu nunca vou me deixar. Eu nunca vou sair da minha vida. E exatamente dessa pessoa, que sou eu não cuido. A gente é bem estranho, vocês não acham? A gente é bem estranho. A gente precisa cuidar da gente mesmo. Então, quando eu descobri tudo isso sobre o perfeccionismo, eu comecei a trabalhar e me libertar da ditadura do acerto. Olha só o que eu estou dizendo, hein?
que essa ânsia que quase todos nós temos é a gente ter aceitado que a gente não pode errar é uma ditadura, é uma escravidão. Alguém aqui não pode errar? É proibido errar, gente? Me digam no Evangelho onde diz isso. Eu não encontrei. Não pode errar? A nossos erros ofendem a Deus? Pensem bem e me respondam. Ofendem? Deus nos ama menos quando erramos? Não, né? Porque a gente já aprendeu que o amor de Deus é incondicional. Não há uma bobagem gigantesca que eu consegui inventar de fazer que me separe do amor de Deus. Está lá em Paulo. Nada é capaz de nos separar do amor de Deus. Eu posso matar 20 ou 30, não tem problema nenhum. Continuo amado. A gente tem dificuldade de entender isso, não tem? Não tem, gente? Quando a gente erra, a gente tem certeza que Deus vira as costas para nós, não tem? Não tem? Sim, na mesma hora que a gente erra, a gente já pede perdão. E nem percebi que você errou, filho. Porque não há nada que a gente possa fazer que atinja o Pai, gente. Nada. A gente pode colocar fogo nesse mundo e não vai alterar em nada a obra divina. Viveremos as consequências. Só isso. Mas o amor divino está fora dessa questão. Não há consequência que atinja o Pai, que atinja a obra divina. Vocês lembram? Eu fui criado no chiqueirinho quando nasci, vocês também? Lembra do chiqueirinho? A gente colocava a criança lá e a mãe ou o pai ia cuidar da vida? Você pense nisso. O que eu podia fazer dentro do chiqueirinho? Não, tudo eu podia fazer. Porque ali eu não me machucaria, né? Tinha almofada, né? Cobertor, tal. Eu podia fazer tudo, só não podia sair dali. Nós estamos dentro do chiqueirinho, gente. Aqui eu posso fazer o que eu quiser. Claro que se eu fizer alguma coisa, eu sempre teria as consequências, como é justo. Mas o Pai nos mantém dentro de limites que não perturbem a sua obra. Senão ele fala, chega. Né? Então, eu vejo nós espíritas muito preocupados em não errar. Muito preocupados. Sendo que a gente devia se preocupar em aprender a acertar. É muito diferente. Por isso que a gente vê na doutrina a instrução de que não basta não fazer o mal. É preciso fazer o bem. Como que é que eu não faço o mal? É só não errar. Fácil até. Fica bem quietinho, não faz nada que você não erra. Aliás, quem não faz nada nunca erra, certo? Óbvio, não faz nada. Aliás, o erro é não fazer nada. Esse é o único erro da pessoa. Mas para fazer o bem, eu preciso errar. Porque eu não sei fazer o bem. Então eu preciso errar. Como é possível aprender sem errar? Me expliquem. Eu não sei. A criança que vai aprender a andar de bicicleta, que é a coisa que ela mais quer, que ela ganhou de Natal. Ela vai cair, gente? Vai. Vai cair. E cair é igual a erro, supostamente. Felizmente, a criança não está nem aí com a queda, com o do joelho ralado. Com alegria, ela se levanta e sobe na bicicleta de novo. E em meio-dia, ela já sabe andar. Feliz de sentir o vento no rosto. Por que a gente sofre tanto quando cai de bicicleta? Por quê?
Não precisa. A gente tem que sofrer quando a gente não tenta. Vamos lá na parábola dos talentos? Quem que é o pior dos 3 dos talentos? Quem não fez nada, gente. Por medo escondi e enterrei o seu talento. Mau servo é você, disse o Senhor. Por quê? Porque ele não teve coragem de errar. Eu tenho certeza que esse que tinha um talento, se ele tivesse comprado não sei o quê e perdido tudo e ficasse devendo 10, o Senhor ia lá pagar 10 e dar mais talento para ele. E falar, muito bom, porque você tentou. Porque como é que nós vamos ser felizes? Como é que nós vamos aprender? Como é que nós vamos evoluir sem tentar? Impossível. Impossível. O aluno que não tenta fazer o exercício não vai jamais aprendê-lo. Porque o problema não é errar o exercício. O problema é não fazê-lo. E o medo de errar nos paralisa. E isso empobrece a nossa vida. E deixa de colocar em movimento as engrenagens íntimas que nós temos, as grandezas que estão em semente dentro de nós, para que elas se desenvolvam. A semente precisa da tempestade, precisa da enxurrada, precisa dos vermes, precisa do choque da terra para reagir e brotar. A planta que vive na estufa não aguenta o primeiro vento, não aguenta a primeira chuva, morre, se esfarela. Mas a que vive no tempo, no sol e na chuva, é forte. Então, errar não é um problema. Não pode mais ser um problema para nós. Não pode. Porque a gente tem perdido a chance de ser mais feliz porque a gente tem medo da crítica do outro. Sendo que errar não muda nada. Nada de importantíssimo acontece quando eu erro querendo acertar. Pelo contrário, minto até, algo muito importante acontece. Eu estou mais próximo de acertar e de aprender. Mas a gente fica morrendo de medo do olhar alheio. Principalmente no movimento espírita, principalmente dentro da casa espírita. Nós temos exemplos fartos no Evangelho. Todos que Jesus encontrou, a maioria erraram. E ele só disse, vai e não peques mais. Não foi isso? E a gente, é muito curioso, a gente presta atenção só em umas partes. A gente adora saber, não peques mais, é o que a gente mais fala, né? Todo mundo se esquece de que ele também disse, vai. E o que significa vai? Vai viver, faz de novo, experimenta de novo, se depara com a dificuldade de novo e tenta fazer diferente. Na medida do seu entendimento, porque você vai errar de novo, certamente. Você vai cair de bicicleta, de novo. E de novo, e de novo, e de novo. 1000 vezes. Mas cada vez eu vou estar mais próximo de saber andar de bicicleta. Mas se eu tiver medo, eu não faço, eu não vou. A gente ficou preocupado, ai, Jesus falou para eu não pecar mais. É impossível. É impossível. A criança que não sabe ler e aprende que o A tem que ser redondinho, se você der um exercício para ela, ela vai fazer um A feio, não vai, gente? Ela vai ter que escrever um caderno de A para conseguir. Milhares de A's ela vai ter que fazer para ficar legível. Ela errou, entre aspas, todas essas vezes.
1000 vezes ela errou. E ela é grandiosa, porque fez as 1000 vezes querendo acertar. Por isso que errar não é importante, faz parte do processo de aprender, gente. Faz parte. E a gente se aprisionando nesse orgulho de não querer que ninguém veja o que todo mundo sabe, que eu sou imperfeito. A gente não aproveita a crítica. A pessoa que nos critica sem saber está sendo muito útil, porque ela está nos dizendo aonde é que eu preciso melhorar. Eu quero melhorar, gente? Tem certeza? Então agradeçam aos críticos, porque eles estão nos dizendo. Os amigos não dizem. Os amigos têm compaixão de nós. Eles nos suportam, né? Com carinho. Eles relevam as nossas chatices e imperfeições. E é ótimo ter amigos, tá? Nenhum problema com eles. Mas a gente também tem aqueles que nos criticam, que pensam que estão nos fazendo mal, mas que a gente pode transformá-los exatamente naqueles que vão nos ajudar, como um médico que diz: olha, você tem um problema aqui. Eles são nossos médicos que nos examinam milimetricamente, que acompanham de binóculo cada coisa que a gente faz, para que a hora que a gente escorrega, ele fala: escorregou. E a gente devia agradecer para eles, porque se a gente quer mesmo acertar, aqueles que nos criticam nos prestam um serviço excepcional e de graça. No médico você paga, para ele dizer onde está errado. Os que são os supostos inimigos, de graça, eles dizem para a gente aonde a gente precisa melhorar. Por que eu não aproveito isso? Porque eu que vou ser o beneficiado, eu que vou melhorar, eu que vou ter paz. E o que critica ainda vai ter que se resolver com ele mesmo. Então, obrigado por ter colocado a sua perturbação, que é de todos nós, porque a ideia que eu que eu já coloquei, gostaria de reforçar é: precisamos amar o erro. Eu não sei se é Cecília Meirelles ou Clarice Lispector que disse: quero o benefício de todos os erros. Porque os erros me ajudam. Se eu acolhê-los, ao invés de achar que eles são o meu problema, não são. Alguém mais? Oi. Pode falar. Você vive lá na frente? Muito. Dizem que quem vive lá na frente é ansioso. Quem não é, né? O outro nome da ansiedade é o medo. Atrás da ansiedade tem o medo do amanhã. Por que eu vou me preocupar com amanhã se não for pelo medo? Eu tenho medo de que aconteça alguma coisa que eu não esteja preparado, né? Nunca vou estar. O futuro é tão criativo que a gente não consegue prevê-lo. Mais ou menos, viu? Porque se a gente observar a lei de ação e reação, eu já sei qual vai ser o meu futuro. Basta eu analisar o que eu estou fazendo hoje. Porque é da lei que quem planta colherá. Então, o que eu estou pensando e o que eu estou sentindo e fazendo hoje
Pronto, você projeta, você já tem o seu amanhã. Não nos detalhes, é claro, mas você já sabe se ele vai ser bom ou ruim. Pensem. Como vai ser o meu futuro? Você está plantando hoje, você está construindo hoje o seu futuro. Então você já sabe. Mas digamos que eu não pense isso. E ainda assim tenha medo do futuro. E aí eu convido a gente a pensar que o que de mais terrível pode acontecer comigo? Alguém já pensou nisso? O que mais terrível? Me contem, alguém pode me contar o que mais terrível pode acontecer com você? Oi, você quer falar o que é mais terrível? Tem medo de morrer aqui? Nossa, nós estamos com problemas. É possível que você esteja certo. Eu tenho dúvidas. Eu concordo com você que a gente sempre fala que tem medo de morrer. Mas eu tenho dúvidas. Eu acho que a gente precisa destrinchar essa frase, sabe? Existe morrer e desencarnar. Eu acho que desencarnar a gente não tem problema. Porque desencarnar é assim: o corpo para de funcionar e ele fala, você não cabe mais aqui, vai embora. O corpo nos expulsa. Fala, show, você não cabe mais aqui, se vira. Então, desencarnar é fácil. Morrer é difícil. Morrer. Por quê? Porque morrer é você sair dos seus papéis. Então, digamos que você seja pai ou mãe. Você não vai ser mais pai e mãe. A sua função acaba. Porque não é para você cuidar mais. É para você seguir o seu caminho. E isso a gente tem dificuldades. Porque a gente tem o apego ainda. A gente acha, olha a frase, a parte importante da minha frase é acha, a gente tem a ilusão de que eles precisam de nós. Aliás, a gente adoraria que eles precisassem desesperadamente de nós. Né? Ele, quem quer que seja, pai, mãe, filho, Espírito Santo. Mas eles não precisam. Isso nos dói, né, gente? Dói. A gente sofre. Eles não precisam de nós. Ontem eu estava falando com uma mãe e falei, faz uma semana que minha filha não me liga. Eu falei, você devia estar contente? Faz uma semana que você tem a prova que o que você ensinou para ela foi útil. Que ela não te ligou nenhuma vez para perguntar, mãe, como que eu faço tal coisa? Porque você já ensinou. Você devia estar feliz de ter realizado bem o seu trabalho. É como o professor, olha, ninguém tem dúvida, ensinou tudo. Tiraram 10 na prova, ensinou muito bem, cumpriu o seu papel. É o prêmio. É o prêmio. Eu tenho medo dos pais e das mães que dizem que os seus filhos são tudo na vida. Tenho muito medo. Aí é para ter medo do futuro mesmo. Por quê? Porque eles vão embora. De várias formas. Eles podem ir embora para estudar, para casar, eles podem desencarnar ou você desencarna, você escolhe. Você escolhe. Uma dessas coisas vai acontecer, certo? Uma dessas coisas obrigatoriamente vai acontecer. Lembra que eu disse no começo que na sua vida só vai ficar você, você nunca vai embora. Percebam como a gente tem que cuidar da gente, e isso não é orgulho. Por isso que a gente tem medo de desencarnar. Por quê? Porque eu vou
A minha vida, dizem, morrer significa que a minha vida vai mudar de cima embaixo. E é isso que a gente tem medo. Esse é o problema do amanhã. Porque nós fomos informados pela doutrina espírita de forma explícita que tudo aqui é temporário. E a gente se agarra a cada coisa para que nada mude. E a gente sofre porque muda. Como a gente é estranho, né? Vocês não acham? A gente é bem estranho. Nós já fomos informados que tudo muda e a gente se agarra às coisas num vã esforço de que nada mude. Nós queremos segurar o rio, segurar as ondas do mar, impedir que elas se movam. A gente fala assim, nossa, muita onda, para tudo, fica tudo estático, tudo parado, porque eu tenho medo das mudanças. E se esquecendo, a gente se esquece que nós somos capazes de viver tudo o que a vida nos propuser. Ah, mas eu não sei viver tal situação porque eu nunca vivi. Você vai aprender fazendo. Não é assim na bicicleta? A bicicleta vem com manual, gente? Não vem. A vida também não. Mais ou menos, a vida vem. Nós temos 5 manuais da doutrina espírita. O manual do relacionamento, mais importante na minha ótica, o Evangelho. O manual geral, o Livro dos Espíritos, que fala sobre tudo. Mas se você quiser aprender a se relacionar com você, com o outro e com o Pai, que são todos os relacionamentos possíveis, leia o Evangelho. Lá está tudo que você precisa, manual completo. Aí os outros manuais para as outras funções. Né? Mas na bicicleta, não. Você sobe na bicicleta, aí você sabe. O que você faz? Não sei. Fala assim para a criança, você tem que aprender a se equilibrar. O que é isso? Não tem a menor ideia. A criança que nunca andou na bicicleta, ela não sabe se equilibrar. Ela não sabe o que é isso. Ela não sabe o que ela tem que fazer para se equilibrar. Isso é viver o amanhã. Mas nós temos tanta capacidade que a gente aprende fazendo. E não tem problema fazer errado. Não é bom. É a liberdade completa. Pai, eu posso errar, então não tem problema mesmo? Não. Você se joga na vida. Você deseja o amanhã. Porque não há um problema no amanhã. Você está livre para experimentar. Existe um pensador persa chamado Rumi. A gente vê algumas frases na internet dele. Ele fala assim, o medo é a não aceitação da incerteza. Quando você aceita a incerteza do futuro, ele vira aventura. Nossa! Isso me fez tão bem. Porque resgatou a criança dentro de nós. Chama a criança, filho, vou te levar para um lugar que você nunca foi. Pode ser agora. Ele não tem medo. Ele nunca foi. Pede pra gente, ó, eu vou te levar a um lugar que nunca foi. Ah, não sei, eu preciso levar blusa. Vai fazer frio? Guarda-chuva? Preciso levar dinheiro? Né? Documento? Eu vou voltar que horas? Acabou a graça. Acabou a graça. A gente faz tudo isso, né? Eu vou ter que ir, eu vou voltar, e meus compromissos. Por isso que a morte vem e fala, chega. Ah, mas eu tenho um compromisso. Esquece. E a pessoa? Esquece. Ela é capaz de se virar. Mas ela não vai saber. Vai. Porque a outra pessoa também tem imensas capacidades. A gente aleja uma pessoa quando a gente não acredita na capacidade dela. Aleja.
A gente precisa devolver a dignidade para as pessoas que a gente ama, deixando elas viverem como querem. Ah, vai se estrepar? Possivelmente. Ah, mas eu disse para ela não ir, mas ela foi. A gente fez igualzinho, não fez? E estamos aqui. Sabe por quê? Nada de mal pode nos acontecer, gente. Nem morrer a gente pode. O que pode nos acontecer de terrível? Me digam. Estou falando para o ser infinito, tá? Não estou falando para nós aqui encarnados. O que pode acontecer para o nosso corpo? Tudo pode acontecer. E para nós? Porque nós não somos o corpo. Vocês já perceberam? Essa é uma dos princípios da doutrina espírita que eu percebo que a maioria dos espíritas esquecem, que eu considero um dos mais fundamentais. Eu sou imortal. Eu sou um super-homem, uma super-mulher. Nada pode me atingir. A gente adora os filmes de super-herói porque eles nunca morrem. Todos nós. O que pode nos acontecer de mal? Me digam. Para o ser imortal. Alguém me explica? Alguém me conta? O que pode acontecer de terrível? O que é irremediável na vida, gente? Estou falando a vida verdadeira, não essa vidinha aqui. Esse trechinho. O que pode acontecer de irremediável? Me diga. Que não pode ser consertado. Alguém se arrisca? Nada. Olha só o que vocês acabaram de dizer. Eu matei 10 pessoas ontem. Estou enrascado. Com certeza. É irremediável? Não. Eu tenho tempo para consertar? Tenho. Eternidade. Eu tenho capacidade de consertar? Tenho. Eu sou filho de Deus, gente. A imagem e semelhança. O que é essa semelhança? Eu tenho quase tudo dele. Eu só não tenho o infinito. O resto eu tenho tudo. Tenho tudo. Sabe o amor de Jesus, que para nós é gigantesco? Já está dentro de nós. Onde? Não tenho a menor ideia. Mas está lá. Em semente. Pronto para ser desenvolvida. Capacidade é isso. É ser capaz de desenvolver. É ter em potencial. Então, olha só. Eu tenho tempo. Eu tenho capacidade para aprender. Eu sou amado infinitamente. Significa que a vida está a meu favor. Porque a vida é Deus. A vida, não a vida com V minúsculo, a vida com V maiúsculo. A vida estrutural, da qual ninguém tem permissão de sair. Porque ninguém vai sair da vida. O que nos falta? Falta alguma coisa para vocês? Falta alguma coisa para a gente? O que eu preciso que eu não tenho? Só falta a vontade. Que nos remete a terrível, no meu entendimento, a mais terrível resposta dos espíritos do Livro dos Espíritos. A resposta à questão 909. Essa, a gente podia dormir sem ela. A mais terrível resposta, no meu entendimento, está lá. Que diz que nós temos capacidade para resolver qualquer problema, só nos falta querer. Que a gente consegue ser feliz. A resposta está lá, não sei o que estou dizendo. Com poucos esforços. A primeira vez que eu li, eu falei assim, não, quem escreveu essa resposta não encarnou nunca. Não é possível. Não encarnou. Essa pessoa nunca encarnou, que tem a coragem de falar que a gente consegue resolver a nossa vida com pouco esforço. Fiquei escandalizado. Mas depois tive que me render à evidência de que a resposta está certa. Que a gente só não quer. Só que a gente cria obstáculo para a gente. Você disse tudo. A vida, não existe obstáculo na vida.
o que a gente chama de problema, a gente que criou. Por quê? Porque é uma forma de vê-lo, de ver a coisa. Quando você troca o óculos, a vida muda. Os nossos óculos têm problemas. Por isso que a gente precisa transformar a vida numa aventura. Como as crianças fazem, deixar vir a minhas criancinhas. Evidentemente que Jesus estava se referindo às características, a determinadas características das crianças que não têm medo, porque entendem que a vida é uma aventura e que são ousadas porque talvez se lembrem, próximas ainda do mundo espiritual, de que nada, de verdade, pode lhes acontecer de mal. O máximo é perder o corpo, o que não é tão importante assim para o ser imortal. Não tenha medo do futuro. O nosso futuro é bom. Talvez não a curtíssimo prazo, mas a longo prazo, nós estamos destinados à felicidade absoluta. Destinados. Não há opção. Ah, não, eu não quero ser feliz. Esquece. Não há essa permissão. Bom, imagina. Deus está nos dizendo, você vai ser feliz. Ah, mas eu não quero. Não, estou te dando essa opção. Você vai ser. Com as próprias pernas, evidente. Mas vai ser. Isso é lindo, gente. Quem tem medo diante disso? Só que a gente precisa saber disso. E a gente não sabe. Porque quem sabe não tem medo. A gente, infelizmente, na maioria de nós, e aí eu estou generalizando, a gente acredita nisso. E acreditar é muito pouco. Porque quem acredita hoje pode não acreditar amanhã cedo. Quem acredita a hora que está tudo bem, a hora que chega a questão, a gente percebe que não acreditava mesmo. Por quê? Porque nunca acreditou. E não é para acreditar. Eu entendo que acreditar é pouco. A gente tem que saber. Porque quem sabe não consegue não saber mais. Por isso, eu entendo que nós precisamos prestar muito, se esforçar demais em saber que é amado. Sentir até nas entranhas. Para que quando a gente errar, não passe nunca mais pela nossa cabeça que o pai virou as costas para mim. Por isso que Jesus foi de um amor sublime quando ele nos disse que ninguém se perderá, que ninguém vai ficar para trás. Eu tenho que saber que eu sou capaz de aprender o que eu não sei. Saber que eu sou amado, independente do que eu faça, porque é isso que significa amor incondicional. E saber que eu serei feliz com as minhas próprias pernas. Isso muda a nossa vida imediatamente, para sempre. Já são 10 horas. Alguém ainda... Foi você que levantou a mão? Não? Ninguém mais? Então eu acho que a gente pode encerrar. Eu gostaria de agradecer demais essa oportunidade de conversar com vocês. Viu como ficou bem mais legal quando vocês falam do que eu ficar aqui tagarelando à toa? Muito obrigado, gente, por essa oportunidade, pela oportunidade de ouvir o que foi dito, porque preciso de tudo isso também. O esforço é de longo prazo. Não adianta se esforçar um dia. É um esforço homeopático, um pouquinho todos os dias. Não muito todos os dias. Para que a gente passe a ver a nossa vida como uma aventura. Para que a gente risque a palavra problema
da nossa vida. Nós não temos problemas. O único problema, nós não temos nenhum problema fora de nós. O único problema que a gente tem é a forma de ver a vida como se a gente fosse apenas um ser encarnado. Quando a gente começa a ver a vida como a gente é, ou seja, um ser imortal, nós não temos mais problemas. Nós temos exercícios a resolver. Só isso. Exercícios que pretendem, que existem para nos ensinar a sermos mais felizes. E um dia nós vamos agradecer, porque chegou mais um problema. Desculpa, mais um exercício para que eu aprenda a ser mais feliz. E vou agradecer a vida por ter escolhido esse ou aquele exercício, porque ela me julgou capaz de aprender. E quando a gente se envolve em grandes problemas, grandes exercícios, realmente significa que a vida já entendeu que eu estou forte o suficiente para aprender aquela lição que não é simples, que vai exigir tudo de mim, mas que eu sou capaz de corresponder, inclusive errando, já que eu estou aprendendo que errar faz parte do processo de aprender. Eu não vou pedir para que Jesus nos abençoe, porque Ele abençoa sem pedir. Muita paz a todos nós. Muito obrigado. Bem, meus irmãos, tá aí, né? Nosso domingo, quanta coisa a gente vai ter para pensar, né? Para resolver também. Assim, agradecemos ao nosso irmão, agradecemos a Maria Helena, que trouxe as melodias para a preparação. E temos um recadinho aqui que a diretoria pediu para agradecer as pizzas que foram vendidas, mas ainda tem mais, Hugo? Você sabe se não tem mais, acabou? Tem. Paneiride? Bom, o Roberto está dizendo que ainda tem, se alguém tiver interessado, procurar com a Nereide. No próximo domingo? Sim, Fernando as roupas de Jaboticabal. Eu não sei se eu me lembro dele. Mas então, irmãos, vamos mais uma vez agradecer a Deus a oportunidade que Ele nos deu de estarmos aqui hoje, pelos ensinamentos que tivemos, e dizer com muita gratidão tudo que vivemos, tudo que Ele nos dá, a oportunidade de aprendizado de estarmos aqui, e dizer: Pai nosso, que estais nos céus e em toda parte, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação. Livra-nos de todo mal, porque só a ti pertence o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, Pai, que assim seja. Uma ótima semana a todos. Vão em paz.